bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, está aqui eu e meu esposo, o irmão Daniel e a irmã Aline. Nós estamos aqui para sermos somente servos do Senhor Jesus Cristo e nada mais. Nós estamos aqui para fazer somente a vontade dele e nada mais. Nós somos aqui somente um canal, porque sem ele nós não podemos nada e nós não fazemos nada. Mas com a graça e com a misericórdia dele, nós podemos todas as coisas e somos mais que vencedores. Que os irmãos possam a cada dia estar mais perto do Senhor. E eu gostaria de pedir a vocês, já agradecer os que são inscritos, os que ainda vão se inscrever, que vocês possam manifestar nos comentários, compartilhando, para que a palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas e nós, como um corpo de Cristo, possamos nos unir aqui todos os dias, orando, clamando ao Senhor, clamando a sua misericórdia, aprendendo, nós aprendendo com vocês, vocês aprendendo conosco, contando os nossos testemunhos, pedindo oração, nas horas alegres e nas horas difíceis. Nós estamos aqui para sermos uma família em Cristo. É só esse o nosso objetivo e mais nada. E eu já agradeço a cada um de vocês que estão ouvindo e os que vão ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser mais que vencedores com o Senhor. E que esse nosso dia seja um dia pleno de aprendizado, mais uma semana que se inicia, que nós possamos começá-la ouvindo a voz do Senhor e tendo obediência e sendo fiel a Ele. Em nome de Jesus. Eu passo a palavra agora para o meu esposo, para que ele possa falar, dar o recado do Senhor. E quando ele terminar, nós iremos orar. Aqueles que quiserem pedir oração, pode ficar à vontade, que nós vamos fazer o possível para ler os comentários, responder. Nós temos aqui também uma caixinha de oração, onde nós vamos colocar o nome de vocês, se quiserem deixar o nome, para que possa nós orarmos todos os dias. E em nome de Jesus, com o Senhor, nós venceremos e alcançaremos a vida eterna em nome de Jesus. Eu saudo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para transmitir uma palavra de amor, de paz e de harmonia, porque Jesus, o principal que nos ensina é o arrependimento, a paz, o perdão. Nós pedimos perdão ao Senhor pelas nossas ofensas, perdoar os nossos irmãos e também dar o perdão para os nossos irmãos. O Evangelho de Jesus se resume nessas coisas e também ajudar o órfão e a viúva. Esse ajudar o órfão e a viúva para nós hoje é simplesmente ajudar os necessitados, porque na época de Jesus, quem era órfão ou quem era viúva não podia trabalhar, então ele vivia de caridade. Então o Senhor pedia às pessoas para ter misericórdia da pessoa que precisava daquela misericórdia. Hoje já não é assim, tem muita viúva que pode trabalhar, tem muitos órfãos que podem trabalhar, mas aí nós podemos estender para os necessitados, os estrangeiros, os mendigos, as pessoas que vivem na rua, né? Não usa mais essa palavra, mas nós temos que ajudar essas pessoas que estão precisando, não só os que precisam de coisas materiais, mas que precisam também de alimento espiritual, de uma atenção, de um carinho. Tem várias formas de ajudar o nosso próximo. Tem uns que têm necessidade de alimento, que é a pobreza material, da falta das coisas. Tem outros que precisam de um abraço, outros precisam apenas de uma alegria, de uma força, e nós temos que estar firme para poder ajudar essas pessoas, todos os níveis, no psicológico, no biológico, no espiritual, no material, em todos os níveis. Nós temos que estar com a mente e o coração aberto para ser representante de Jesus. E o que Jesus nos falou hoje, nos deu hoje, a palavra é 1 Coríntios 10, do verso 7 ao verso 10.
E assim diz a palavra do Senhor para nós. Nem adoramos ídolos, como alguns deles adoraram, como dizem as Escrituras Sagradas. O povo sentou-se para comer e beber, levantou para se vestir. Não devemos não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e por que eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos no dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelos anjos da morte. Então aqui ele está falando do povo quando estava lá no deserto. Deus dava maná para eles, Deus protegia para eles, mas aquele povo só sabia reclamar e cometer pecados absurdos, e Deus puniu eles. Hoje Cristo é um pouco diferente, mas ele está deixando bem claro que nós estamos na graça, mas nós temos que seguir, ser imitador de Jesus. Eu acredito, irmãos, que hoje para seguir Jesus de verdade é até mais difícil do que era antes, porque antes, se nós obedecêssemos às leis de Deus por medo, por interesse, Deus considerava que estava respeitando, que bastava respeitar. Hoje não, hoje nós temos que ser pedras vivas. O que é pedras vivas? Nós temos que respeitar a lei de Deus, porque a lei de Deus, os mandamentos de Deus, ele, resumindo, ele é amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Todos os mandamentos de Deus, o significado dele é amor ao próximo e amor a Deus. E hoje nós temos que amar o próximo e amar a Deus por opção, por escolha, por amor. Porque se for por interesse, por religiosidade, se for por medo, vai perder a salvação, vai ter alguma punição aqui nessa terra, não tem validade nenhuma, porque Jesus deixou bem claro que para segui-lo tem que ser por amor, por opção, por gostar. É igual um casamento. Ele não aceita que nós, como noiva, casamos com Cristo apenas por interesse ou por medo. Ele quer que nós casamos com Ele por amor. Então nós temos que perdoar o próximo por amor, nós temos que amar a Deus por amor, nós temos que amar ao nosso próximo por amor, e tudo que nós formos fazer é por amor, nada por obrigação, nada por medo, nada por interesse. É este o caminho que leva nós a vivermos aqui uma vida com abundância e estarmos preparando para as bodas do Cordeiro e nos livrar da condenação eterna. E os que aceitaram Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador e batizaram, ficar livre das trevas exteriores, porque quando nós aceitamos também Jesus como único e verdadeiro Salvador e batizamos, nós já temos direito à salvação. Só que se nós não segui-lo e ser imitador dele, e perdoar, e amar, e ter o arrependimento dos nossos pecados, nós não vamos participar das bodas do Cordeiro e vamos ficar 1000 anos presos para aprender a viver como deveria para participar do reino. Então é muito melhor nós termos aqui um sacrifício, porque para seguir a Deus nesse mundo que nós vivemos, temos que despertar um novo homem e mortificar o velho homem. E isso para nós que estamos aqui na terra não é fácil. É muito simples, mas não é fácil. Eu costumo falar que é a mesma coisa de andar em cima de uma corda. Para andar em cima de uma corda, o que nós precisamos? Pôr um pé na frente do outro e equilibrar. É muito simples falar, mas na hora que nós subimos lá numa corda, nós vamos tentar pôr um pé na frente do outro e equilibrar. Se nós não tivermos muito treinado, pelo menos 1 ano treinando, nós vamos cair. Então seguir a Jesus por amor é dessa forma. Nós temos que treinar todos os dias
para que no passar do tempo nós conseguimos caminhar sendo imitador dele. Mas mesmo quem já está caminhando, está conseguindo equilibrar, se ficar uma semana, 2 sem fazer uma oração, afastado dele e conectado mais nas coisas desse mundo, a hora que for caminhar no caminho dele, começa a desequilibrar e pode cair. Então nós temos que estar sempre em oração, sempre com a mente e o coração conectado com ele, para que nós possamos receber a vitória e ser imitador dele. E o período que nós vivemos aqui, ele vai nos dar uma vida com abundância, se nós conseguirmos segui-lo, seguir a ele, o exemplo dele, que ele deixou aqui, 33 anos que ele viveu como homem. Mas se nós não nos esforçar para segui-lo e ser imitador dele por amor, nós vamos receber as consequências do pecado e do desvio. Então vamos refletir sobre todas essas coisas que essa palavra nos falou e que o Espírito Santo falou conosco. Ficam com Deus. E agora eu vou passar para minha esposa para dar um encerramento nessa palavra que o Senhor nos deu hoje. E quem puder aí possa compartilhar, possa passar essa palavra para outras pessoas, também por amor, por pensar no outro. Esta palavra serviu para mim, essa palavra eu consegui refletir. Então compartilhe com outros, para que os outros também possam ter a oportunidade de ouvir essa palavra e ter essa mesma visão e mesmo essa reflexão que você está tendo, que eu estou tendo, que Deus passou para nós. Ficam com Deus. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos refletir verdadeiramente nessa palavra, que ela possa ser como uma semente plantada em terra boa, para que ela venha frutificar, para que eu não venha guardar somente para mim, mas que eu venha passar ela para os meus irmãos, que ela venha florescer a cada dia em nossa vida. Que não seja somente uma palavra que nós iremos ouvir aqui hoje e amanhã o vento leva ela e tira ela do nosso coração, mas que ela venha brotar para que nós possamos praticar esta palavra abençoada, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade. E se tem alguém aí ouvindo, se alguém vai ouvir, que está cansado, está sobrecarregado, está triste, está ansioso, receba o Senhor Jesus agora, receba o abraço dele. Coloca aí nos comentários: Senhor, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador da minha vida. Eu quero que a partir de hoje o Senhor governe a minha vida, o Senhor comande a minha vida. E pode ter certeza que o Senhor vai te receber como um filho amado, porque Ele nos quer, Ele nos chama todos os dias. E Ele só quer de nós a obediência e a fidelidade. Como nós aqui, como pais, que nós ficamos felizes quando nós vemos a obediência dos nossos filhos, porque nós só queremos o bem. Então tudo que Ele deixou escrito na sua palavra para nós é para o nosso bem, né? Como Ele disse: ai, se meu povo me ouvisse, né? Eu de pronto abateria os seus inimigos. Então vamos buscar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, que Ele disse: buscai o reino e todas as coisas seriam acrescentadas. Então Ele disse todas as coisas, e todas as coisas são todas. Então que nós possamos não somente ler a palavra do Senhor, mas também confiar em tudo que está escrito, porque essa palavra ela é verdadeira. Basta cumprir o que está escrito, que nós vamos receber os frutos a qual Ele nos prometeu. Então eu agradeço muito a vocês, que Deus abençoe a cada um e que Deus possa fortalecer a cada um de nós, para que nós possamos vencer e todos os dias nós estamos aqui. Faça o seu comentário aí, não deixa de fazer, não deixa de compartilhar, para que essa palavra possa alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, aqui nós estamos, meu Pai, mais uma vez diante de Ti. Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia lindo, por nós estarmos aqui vivos, de pé, Pai, com saúde. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, pode ser que tem meus irmãos aí, Pai, que possam agora estar em leitos de hospital. Senhor, pode ser, Pai, que essa palavra chegue em algum presídio, Pai, em algum asilo. Senhor, em algum lugar, num prostíbulo, Pai, agora. Senhor, mas que o Senhor alcance esta vida, Pai. Tira dele agora, Senhor, toda a cegueira.
Tira dele agora, Pai, todo engano de Satanás que ele possa ter colocado na mente e no coração, Pai. Que ele não pode nada, que ele não é nada, que ele não é ninguém. Mas que ele possa saber que se ele se voltar e corrigir os seus erros, pedir perdão ao Senhor, o Senhor está de braços abertos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele, Pai, ainda que não te conhece, que não acredita, que ele possa saber e fazer uma prova contigo, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, fiel, é o Deus que está do nosso lado, que cumpre as suas promessas, é o Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, por este amor lindo do Senhor. Muito obrigado por ter dado a tua vida naquela cruz por nós. E por isso nós estamos aqui, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Esse caminho, Pai, que é estreito e apertado, mas que nós possamos passar por ele, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque se não for o Senhor do nosso lado, nada nós conseguimos. A tua palavra diz que sem mim nada podeis fazer, Pai, e nada é nada. Que nós possamos refletir na tua palavra, Senhor. Alcance os meus irmãos agora, Pai. Dá para eles força, Senhor. Dá para eles coragem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam receber agora a força do Senhor. Que eles possam receber o consolo do Senhor. E aqueles que estão com o coração abatido, Pai, que estão amargurados, feridos, angustiados, que eles possam agora olhar e falar: não, o Senhor mandou eu perdoar, então eu vou perdoar. Mas eu não vou perdoar e vai apagar, mas o Senhor vai me limpar, em nome de Jesus, mas vai escolher te obedecer, Pai. Ajuda ele, Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes tem tantas coisas na nossa vida que às vezes nós queremos, mas não, nós temos que perdoar sim, nós temos que ter a opção, porque o Senhor nos deu a escolha, o livre-arbítrio, e nós podemos sim escolher o Senhor ou escolher o nosso inimigo, mas nós hoje escolhemos te obedecer, Pai. Nós escolhemos fazer a tua vontade. Guia-nos, Senhor, que nós possamos ser usados por Ti nesta terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o tempo que nós vivemos aqui, Pai, as pessoas possam olhar para nós, não pelo que nós temos, não pelo que nós fazemos, mas pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, eles possam ver o Senhor em nós, em nome de Jesus, Pai, eu te peço isso agora, nos ajude, Senhor, ajude a mim e ao meu esposo, ajude a minha família, Pai, guarda a minha família, guarda os meus e guarda os meus irmãos em Cristo, Senhor, guarda a minha família, a tua palavra diz, o Senhor disse lá, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, é aqueles que buscam o meu Pai que está no céu, é aquele que faz a vontade do meu Pai, então todos, aonde quer que esteja, que o Senhor visite todos os meus irmãos e vai tirando de nós tudo que não presta, toda religiosidade, toda confusão de mente, Pai. Senhor, todo espírito de engano caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda macumbaria, toda feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, seja agora dissipada, meu Pai. Que só visite agora os quatro cantos desta casa, Pai, desta pessoa que está ouvindo, Pai, esta oração. Que o Senhor passe, Pai, por esta casa com a tua vassoura de fogo, arrancando tudo que não presta, Pai, em nome de Jesus, tirando tudo que está oculto e escondido e trazendo para a luz. É o que eu te peço, meu Pai, e entrego esta semana nas tuas mãos, entrego este dia, consagro este dia nas tuas mãos, para que o Senhor venha, Pai, estar conosco, nos guiando, nos direcionando e que nós possamos ser obedientes à tua palavra, em nome de Jesus. Amém.